Pessoal, vamos falar então aí da terceira parte aí desse... Deixa eu mudar aqui. Dessa aula do dia 2, parte 3. Questão 21. O cargo de ministro da STJ é privativo de brasileiro nato? Não, do STF. Essa aqui é uma questãozinha que você tem que tomar atenção aí. Aqui, Antônio, brasileiro naturalizado. Pronto. Aqui embaixo, mesmo que cumpridos os demais requisitos legais, Antônio não poderia ocupar o cargo de ministro das Relações Exteriores, já que o cargo é privativo de brasileiro nato. Ministro das Relações Exteriores não é privativo de brasileiro nato. Qual o ministro que é? Ministério da Defesa. Perfeito? Então a questão está incorreta. 23. Um italiano naturalizado pode exercer o cargo de deputado federal? Pode, só não pode ser o que? Presidente da casa. 24. O ministro do TST exige situação de brasileiro nato? Não exige, somente ministro do STF. 25. A Constituição Federal exige a condição de brasileiro nato ao ocupante de cargos ministro do STF? Ok. E de Procurador-Geral da República, não. Então, incorreto. 26. Vai falar sobre a agência reguladora. Vai falar aqui embaixo agora o que? Que o presidente ou o diretor-geral ou o diretor-presidente e os demais membros do conselho diretor e da diretoria das agências reguladoras devem ser brasileiros natos. Não tem essa previsão constitucional. Ok? Então pode ser natos ou naturalizado, então a questão está incorreta. 27. Manuel Antônio, jurista de reputação internacional, é brasileiro naturalizado. Então vamos ver embaixo. Nessa situação, Manuel Antônio em nenhuma hipótese poderá ocupar o cargo de ministro do STF. Correto? Correto, porque ele é o que? Naturalizado, e o cargo de ministro do STF é apenas para os brasileiros nato, ok? 28. Carol, cidadã norte-americana, Luigi, cidadão italiano, que são casados há 8 anos, moram na Itália, estavam de férias no Rio de Janeiro, desde setembro de 2004. Carol estava grávida e o nascimento da criança estava previsto para novembro. 2 dias antes do voo de volta à Itália, Carol nasceu no hospital. O filho de Carol nasceu no hospital universitário da Universidade aí do Rio de Janeiro. Nessa situação, previsões constitucionais, o filho do casal será considerado brasileiro nato. Correto? Correto. Questão até fora do contexto aí do primeiro dia aí dessa semana, ok? Mas é filho de pai ou mãe, mas não estão a serviço do seu país de origem, estão no Brasil, então estão no solo brasileiro. Então diz lá o artigo 12º, vai falar lá no inciso 1º, dizendo que o que? São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiro, desde que não estejam a serviço do seu país, como é o caso em questão. Por isso a questão está correta. Questão 29. Maurício nasceu na França quando o pai e a mãe brasileiros estudavam por lá, ok? Com 15 anos de idade, Maurício veio ao Brasil pela primeira vez e fixou a residência no Brasil, onde mora há 5 anos. Nessa situação, mesmo que Maurício opte pela nacionalidade brasileira, então optou pela nacionalidade brasileira, ele vai ser o que? Brasileiro nato. Perfeito? Por que vai ser brasileiro nato? Que ele nasceu no estrangeiro, de pais brasileiros, e agora ele vai cair naquela última situação, que ele vai residir no Brasil e vai optar depois da atingida a maioridade. Então tem 15 mais 5, 20 a qualquer tempo. O que?
a nacionalidade brasileira, então ele vai ser brasileiro nato. Ser-lhe-á vedado exercer o cargo de ministro do TST, a banca ajudou, então não seria vedado mesmo que ele fosse brasileiro naturalizado. Então a questão não exigiu nada do candidato nesse caso aí. Se a pessoa estivesse com dúvida dessa manobra que nós fizemos aí para ver se ele era nato ou naturalizado, a questão não exigiu esse conhecimento. Então, bora, questão errada. Última. Os cargos de policiais federais são privativos de brasileiros natos? Não são privativos de brasileiros natos, apenas os oficiais das Forças Armadas. Então, questão incorreta. E assim terminamos mais uma bateria e vamos para o próximo dia. Um abraço, fique com Deus.